paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao nosso canal de estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. Começamos semana passada a estudar os dons ministeriais, o qual estudamos sobre o ministério do apóstolo. E hoje, na continuidade desse estudo, nós vamos estar falando sobre o ministério do profeta. Então, Efésios 4:11, Deus, na sua infinita graça, no seu infinito favor, Ele deu homens para que a sua igreja seja aperfeiçoada, seja edificada, venha alcançar a maturidade espiritual. 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são presentes de Deus. E hoje nós vamos comentar sobre profetas. Há profetas ainda na Nova Aliança? Haja vista que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. E como nós vamos lidar com esta questão de profetas? Vamos entender que quando Deus ele tira o povo hebreu ali do Egito e o povo caminha para a terra prometida, Deus estabelece ali uma aliança com a nação hebreia. Deus estabelece leis, ordenâncias, estatutos. Nós vamos ver que a responsabilidade de ensinar o povo, de dar instrução ao povo, isso era a responsabilidade dos sacerdotes e também dos principais anciãos do meio do povo. E mais para frente nós vamos ver que surge o que? A monarquia. Sabemos que Israel antes era uma teocracia onde Deus governava diretamente o seu povo, só que o povo, eles queriam ser como as demais nações, queriam ter o quê? Um líder humano, queria ter um líder político para que pudesse ali governá-lo, dirigi-los. Então nós vamos ver que os sacerdotes, eles eram ungidos, os reis, eles eram ungidos, e essas duas classes, elas tinham o que? A responsabilidade de governar o povo, uma espiritualmente, a outra politicamente, mas também não perdendo os olhos da visão espiritual. Infelizmente, essas duas ordens, essas duas classes, podemos usar essa terminologia, eles falharam na sua missão. Foi onde Deus levanta o quê? Uma terceira ordem de homens. Deus chama homens para que esses homens fossem o quê? A sua voz no meio do seu povo. E esses homens são chamados de profetas, o Rabi. Então, o que é um profeta? O profeta é um homem que fala para o povo as palavras de Deus. Nós vamos ver que quando os profetas, eles ali se apresentavam, eles diziam: assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Então eles eram o que? Porta-vozes. Eram homens, que tinham que ter o que? Um caráter, tinha que ter uma índole. Porque esses homens eram chamados, eles eram vocacionados por Deus
para trazer o que? Uma mensagem diretamente para a nação e até mesmo para outros povos. Então os profetas surgiram que como mensageiros ali falando em nome de Deus. E nós vamos ver que era dado a eles o que? Essa missão. E outras foram agregadas ao que a essa responsabilidade de falar em nome de Deus. Então eles não só eram porta-vozes, mas eles também eram ali aqueles que se levantavam contra a idolatria, a imoralidade, a corrupção, a injustiça social, e por se levantarem contra um estilo de vida diferente daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo, nós vamos ver que eles acabam sofrendo o quê? Perseguições de governantes ímpios, de uma classe descompromissada com a palavra de Deus, e esses profetas acabaram muito deles sendo martirizados, sendo rejeitados pelo seu povo, de estarem pregando a palavra de Deus. Então, na antiga aliança, os profetas, eles eram portas-vozes, e essa mensagem que eles pregavam, algumas vezes estavam relacionados com desvendar o oculto, aquilo que estava em segredo. E essas palavras inspiradas por esses homens, né, nós vamos encontrar profetas literários e temos também os profetas não literários. Profetas literários foram aqueles que deixaram escrito que as suas profecias, ali as advertências de Deus para o seu povo, nós temos 17 livros proféticos. Desses 17, 5 chamados de profetas maiores por causa do conteúdo que há de material escrito, e outros chamados de profetas menores, não porque fossem pequenos, mas por causa daquilo que foi compelido, foi escrito, o conteúdo foi menor do que os outros. Então esses profetas foram homens chamados por Deus para uma missão, para um propósito. E esses profetas, após a divisão do reino, nós vamos ver que vai surgir uma perseguição muito grande contra esses homens. E esses homens vão voltarem a falar o quê? De uma esperança messiânica, de um Salvador para restaurar a nação espiritualmente e também politicamente. Então, eles têm esse ministério relacionado a essas atividades aqui que nós comentamos. Então, como a maioria deles falavam a respeito da vinda do Messias, de um tempo de esperança, de uma salvação que seria anunciada, nós vamos ver que esse ministério profético, no caso dessa anunciação do Messias, do Redentor, do ungido de Deus que haveria de se manifestar, ocorre ali durante os dias do profeta João Batista. Então a lei que serviu de base para um relacionamento para com Deus, então ela durou até João. E o ministério profético, no caso da antiga aliança, terminou em João, porque João foi maior de todos os outros profetas, porque João, além de profetizar a respeito do Messias, João viu com seus próprios olhos e andou com ele. Então, seu ministério é glorioso, é maior do que os demais, porque João teve esse privilégio
de batizar, de ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E esse ministério, vamos dizer assim, relacionado com o advento, com a vinda do Messias e todas aquelas profecias trazidas por Isaías, Oséias e muitos outros a respeito do Messias se cumpre em Jesus. Então, a palavra profética em relação à salvação, em relação à libertação do povo espiritualmente, ela se dá com Cristo Jesus. Então, o ofício profético, segundo essa ordem da antiga aliança, ela cessa com o advento de uma nova aliança, porque uma nova aliança ela vem, essa nova aliança é estabelecida com o sangue de Jesus. Então, o período da lei, da dispensação da lei, ela cessa com o início da dispensação da graça. Então, nós estamos na dispensação da graça. Então, não há mais profeta segundo o que a dispensação da lei, porque nós estamos o que? Em um novo período, em uma nova dispensação. E nós vamos ver que os profetas da nova aliança, eles já não mais, vamos dizer assim, da nova aliança que nós estamos vivendo, eles já não são mais usados no sentido de trazer uma palavra inspirada, que essa palavra ela está acima das Sagradas Escrituras, porque toda a profecia ela já se cumpriu, no caso da pessoa bendita de Jesus, e algumas outras irão se cumprir relacionada ao milênio, relacionada, né, ao juízo final e muitos outros eventos que ainda surgirão. Então, em relação ao cânon sagrado, em relação à Bíblia, então não há mais profetas segundo o ministério profético da antiga aliança de trazer o que? Uma revelação que venha a se igualar com as Sagradas Escrituras. Então, nesse sentido, nós não temos. Então, os profetas da nova aliança, e nós precisamos entender a diferença entre profeta e dom de profecia, porque dom de profecia é para toda a comunidade, é para todo o povo de Deus. Todas as pessoas podem ter o que? Serem usadas através do dom de profecia para trazer uma palavra para edificar, para exortar, para consolar. Então nós vamos ver que o dom de profecia é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, do qual ele vai usar uma pessoa para falar com um grupo de pessoas ou para falar com um indivíduo em particular. Enquanto que o profeta são pessoas chamadas e separadas por Deus para exercer um ministério profético no sentido de governo, de advertência, de orientação para com o povo em relação à vontade de Deus. Assim como os apóstolos, os profetas eram homens que, quando esses dois estão unidos dentro da manifestação, vamos dizer assim, da igreja, nós vamos ver que a igreja será edificada e aperfeiçoada. Então os apóstolos foram aqueles que estabeleceram que a doutrina, estabeleceram ali os meios de conduta, as regras, os relacionamentos
Esses foram o que os apóstolos fizeram. E os profetas eram homens que andavam junto, que agora esses homens eles iriam que encorajar, eles iriam exortar, eles iriam advertir o povo ali a viverem o que? Toda aquelas palavras, aqueles fundamentos que foram colocados pelos santos apóstolos. Então os profetas, eles eram homens chamados para aconselhar, para orientar, para advertir o que? A comunidade ou indivíduos para que viessem o que? Viver a verdade do Evangelho. Então nós temos profetas no Novo Testamento? Sim, temos profetas no Novo Testamento, ministério profético. Então, esse ministério, se ele não for exercido dentro da igreja, nós vamos ver que o povo corrompe. O povo, ele pode ser enganado. Por quê? Porque há falsos profetas. Assim como houve falsos profetas na antiga aliança, no Novo Testamento, também, nos dias atuais, nós temos esses falsos profetas, que são homens amantes de si mesmo, homens que querem fama, homens que querem aplausos, homens que querem os holofotes. Mas o profeta verdadeiro, ele não busca, meus irmãos, fama, ele não busca glória. O que ele busca é cumprir a vontade de Deus na sua vida e levar outros homens para que venham também cumprir essa vontade. Então nós temos o profeta da antiga aliança, eles tinham uma preocupação ética e uma preocupação social. E eles confrontavam contra o pecado. E o profeta da nova aliança, ele também traz essa característica. Ele confronta o quê? O pecado. Ele se opõe o quê? Ao relaxamento espiritual. E muitas vezes nós vamos ver o profeta, ele sendo ali um instrumento de Deus através da pregação, onde ele traz uma pregação, levando o povo a um arrependimento, a uma transformação, a um retorno para com Deus. Então a pessoa que tem os dons e tem um dom de profecia, ele não é profeta, é diferente. Profeta é um homem vocacionado, chamado por Deus, que vai ali levar o seu povo a um compromisso com ele. Vai levar o seu povo a um estilo de vida que agrada a Deus. Vai levar o seu povo a combater contra a injustiça. Então, esse ministério, ele precisa ser atuante. Precisa a igreja dar ouvido o quê? A esses homens inspirados por Deus para que ela verdadeiramente possa trilhar no caminho da verdade e alcançar o favor de Deus. Então a prova de um verdadeiro profeta não está nos milagres que ele faz. Nós vamos ver que lá o nosso autor traz aqui, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, ao versículo 20, Jesus disse que para discernir o verdadeiro profeta, nós temos que conhecer o que? Os seus frutos, o seu caráter, a sua maneira de viver. Então, nós não vamos discernir o profeta pelos milagres, ou pelas curas, ou até mesmo, pelas profecias que ele está pregando.
mas sim pelo seu caráter e também se verificar se essa profecia está de acordo com a palavra de Deus. Se ela vir contrária à palavra de Deus, meus irmãos, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, esses homens que têm surgido, nós temos que estar atento para não sermos enganados. Existe e há os profetas do Deus Altíssimo, mas também há aqueles que querem confundir o povo de Deus a não trilhar nas veredas da justiça. Mas nós louvamos a Deus por esses homens separados, por esses homens ungidos, que têm combatido contra o pecado, contra a heresia, contra o relaxamento espiritual. Então, continuamos pedindo a Deus que venha manter os dons ministeriais no meio do seu povo. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que todos nós possamos verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.